Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o retorno de Adão Oliveira, nosso vice-presidente da Arena. Arena? PP, PDS? Arena. Hoje progressista. Arena 1. Arena 1. Mudou já é progressista. Progressistas. Mas que coisa incrível isso. Petista, não, eu continuo com a velha Arena. Mas por um lado é melhor, porque não confunde. Sempre que a gente fala PP, as pessoas perguntam como? Mas vai falar progressista, vão pensar petista. Tem que explicar PP, Partido Progressista. Então agora, progressistas fica mais fácil. Perto de petista. Não? Fica progressista. Então tá. Nosso presidente do Sul, Petro. Tudo bem, Adão Oliveira? Tudo bem, tudo legal. Lutando sempre. Agora está mais tranquilo, não vi mais assalto posto de gasolina. Agora os caras estão assaltando carro forte, né? Não, o assalto a Brigada fez um trabalho muito bom aí e terminou um pouco. Pois diminuiu, né? Diminuiu. Uma coisa boa, né? Muito boa. A Brigada nós fizemos um trabalho bom com eles. Porque antes eu dizia que os assaltantes eram sócio majoritário dos postos de gasolina. Agora, bom mesmo, Pedro Parente, né? Nós passamos a vida toda lidando para não termos indexadores na economia, né? Quando levantou a âncora cambial, foi uma festa. Pedro Parente conseguiu um indexador para o combustível, Mas que coisa horrorosa isso. E ninguém está se entendendo. Não, ninguém está se entendendo. Porque virou a casa da mãe Joana. Ninguém sabe qual é o preço do combustível. Ele vinculou a flutuação do dólar e do barril de petróleo, do barril internacional de petróleo. E isso não tem similar no mundo. Nem o consumidor está se entendendo. Esse negócio, não sabe quando é que baixa, quando é que é alto, quando é que sobe. Não, pior que só sobe. Só sobe. Eu nunca vi ninguém baixar. Nós, revendedores, não conseguimos repassar todas as altas que dão, porque o povo não aguenta. Pior que o Sérgio Turra, eu perguntei para o Sérgio Turra aqui no programa, nosso deputado, meu amigo, quem é o teu candidato à presidência da República? Pedro Parente. Eu digo, o Pedro Parente não é do PP. O Pedro Parente acabou com a economia gaúcha, acabou com a metade sul, levou as plataformas para fazer na China, quando a diferença de um preço para o outro era os impostos, em vez de lutar para reduzir impostos, continuar gerando emprego e renda aqui, não. E agora faz essa do combustível, por favor. Meu caro Pedro Westphalen, nosso secretário de Estado dos Transportes. Satisfação muito grande aí, essa qualificada mesa aqui, Adão, nosso amigo, nosso irmão, nosso exemplo de partidário. Paulo Sérgio Pinto da Arena Jovem, o Milton, prazer em te ver aqui. O Milton, já tem uma ficha dele aqui para... Doutor Argolo mandando bala no sindicato lá com uma... Já apresentou o Milton Leão Barcelos, já apresentou o doutor Argolo. Agora a Mônica Leal, deixei bonito que é a mais importante da mesa. A Mônica é o ícone do Partido Progressista. Coronela. A Mônica teve na sua vida uma responsabilidade muito grande. Porque é muito difícil tu criar uma tradição. A manter uma tradição qualificada como a do pai dela, aí tem que ser muito boa. E ela conseguiu com honras, né? Eu quero saber quem é que bate continência lá. Ela ou a comandante Nádia? Ou as duas? As duas batem continência lá. Conforme a vereadora comandante Nádia, para mim só falta farda. Ela é tenente-coronel e a Mônica é coronel. Não, e eu fui a única política que, em vez de ter um cabo eleitoral, teve quase que a vida toda um coronel eleitoral. É muita honra, né? Não é para qualquer um isso. As pessoas têm um cabo eleitoral. Eu tive um coronel eleitoral. E que coronel eleitoral? Quando eu fazia cobertura de eleições ali no Estúdio Cristal da Guaíba, que eu criei, aquele estúdio ali, inaugurei na... É verdade, eu me lembro disso. Ficava 14, 15, 16 horas no ar, e a Mônica com papelzinho. Na verdade... E o Pedro, Américo Leal, como é que está a votação do Pedro? Eu só no computador, sozinho. E pau Isso ali. Tem quantos anos? Nem fala. Faz tanto tempo que não é verdade mais. Tempo bom esse, enxulhada do voto, do contado, do papel, muito bom isso. E o doutor Argolo nessa luta titânica aí para tentar salvar a nossa beneficência. Mas eu acho muito simples ali. É só a Santa Casa atravessar a rua e assumir. Simples.
É uma alternativa bem concreta. Só que passiva é muito bem alto. concreta. Não, mas tem como manejar. As coisas estão andando muito bem, para te dizer a verdade. E a proposta que nós fizemos foi o seguinte: ninguém vai querer assumir um passivo que nem sabe o tamanho que tem. Claro que não. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo uma auditoria para a segunda casa depois da vírgula. Eles vão saber tudo exatamente. E a ideia é o seguinte: a beneficência continua com o seu passivo, mas para não fechar o hospital e a comunidade não perder aqueles leitos, ela aluga aqueles leitos para um terceiro, que pode ser Santa Casa, pode ser, já temos 4 hospitais interessados, temos um plano de saúde interessado em usar aqueles leitos, temos um grupo de saúde de fora do estado que também está interessado. Então, esta é uma luta que parecia perdida no início, mas que está caminhando muito bem. Até a semana passada conversei com o ministro Terra, que me ligou a respeito disso, vai ir lá almoçar comigo justamente para ver de que maneira pode colaborar melhor. E o seu chefe lá, o engenheiro, o Ricardo Barros, não tem falado com o senhor sobre o Santa Casa? Não, mas nós vamos tirar um dinheiro dele. Bem sincero. Os transportes têm um médico de secretário. E os médicos têm um engenheiro de chefe, né? Então está tudo em casa. Médicos com engenheiro se entende bem. O ministro da Saúde, engenheiro lá, nós ainda vamos tirar um dinheiro dele para beneficência. Agora, vamos ver, doutor Milton, como são as coisas, né? Estava lá o Hospital da Independência, fechado. Quando a Ubra saiu, depedraram, roubaram o que podiam. O Divina assumiu, está lá o meu amigo Ângelo Chaves lá, assumiu, vai lá, está bonito, fui lá visitar. Os apartamentos todos com tela plana, com split nos quartos, tela nas janelas, e é só SUS. E é do Divina, o Divina que assumiu. Então, parabéns ao Divina, parabéns ao Ângelo Chaves, pelo magnífico trabalho que estão fazendo lá. Sem leito SUS. Eu vou te dizer, eu fiz uma inspeção lá quando estava fechado. Eu me lembro. Era de chorar aquilo. Era instrumental cirúrgico, que coisa caríssima. Jogado pelos cantos. E roubaram muita coisa também. Tinha aparelho de tomografia que levaram um miolo, ficou só a caixa. Foi um terror o que aconteceu ali. E eles botaram no trilho e estão prestando um grande serviço para a comunidade. E só SUS. Imagina, tem apartamentos muito melhores que uma Mãe de Deus aqui, muito melhores. Tela plana, isso vamos dizer, isso é supérfluo. Não, é que o atendimento é espetacular. Até nesse aspecto hotelaria também. E é só SUS. Tem que dar para fazer uma boa gestão. A gestão qualificada, né? Muda completamente o ambiente. Deixa eu aproveitar aqui o gancho, que eu acho que é um momento muito importante. Quando eu soube que o sindicato estava à frente desse movimento para salvar e recuperar um tradicional hospital nosso, que, além de prestar serviços relevantes, formou muitos médicos. Ele só não é mais tradicional que a Santa Casa. A Beneficência formou os maiores médicos do Estado, foi a Beneficência Portuguesa. Antes da Santa Casa. Era lá, a Beneficência Portuguesa era um dos hospitais referentes. É a mais antiga a Santa Casa, a Beneficência? Não. Mas o meu pai fez a sua especialidade lá. Todos os médicos passaram por lá. E quando eu soube que o sindicato estava à frente desse trabalho de recuperação, me oferecer para, na instância de Estado que puder ajudar, estou aí como soldado, como qualquer um deve fazer. Esse é o momento que esta mobilização com o comando sério que está tendo, ela vai oportunar a ciência recuperação. Olha, eu me lembro, eu fui com o Gilberto Schwartzman lá, que uma época resolveu assumir lá e dar uma força, liderar, fazer mais ou menos o que ele está fazendo hoje, há uns 15 anos atrás, um pouco mais. Fomos lá para visitei, entramos numa ala, aquela que fica mais para o túnel, saiu um morcego de tudo que era jeito, aquelas janelas, impressionante. Mas o que realmente impediu o Gilberto de dar mais passos ali foi a associação. A reunião que se teve com a associação foi deprimente. Eu não sei como é que está hoje lá, quem é que está presidindo a associação. O primeiro passo foi exatamente isso. A direção anterior se afastou e assumiu uma direção nova que não tem nada a ver com aquela. Isso, inclusive, era uma condição do Banco do Estado do Rio Grande do Sul para fazer um empréstimo para a recuperação da beneficência.
eles não queriam trabalhar com aquela administração que tinha tido os problemas gerenciais administrativos e tal. Não entro no mérito disso, todo mundo pode ter dificuldades, eles queriam. E até acho que foi um ato de grandeza do antigo presidente, que disse, olha, se eu ajudo mais fora do que dentro, me retiro, né? E se retirou, assumiu uma direção completamente nova, com outra visão, com outra perspectiva, e já com a promessa do Ministério da Saúde que um dos 6 hospitais chamados de excelência do país, o Sírio-Libanês, Albert Einstein e tal, e aqui no estado o Moinhos de Vento, um deles vai fazer a consultoria, com pelo menos 3 meses, para analisar tudo e dizer quais são as melhores normas de governança aplicáveis a esse hospital. Então vamos ter um trabalho de excelência lá. A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Ligue para o 0800 510 4646, 0800 510 4646 ou acesse Unimed Porto Alegre, unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até o dia 31 de março. Dia cabalístico para todos nós, alienistas, até 31 de março de 2018. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. Saudosa Redentora. Dia 31 de março, bem escolhida a data pela Unimed, hein? Barbaridade. Que me perdoe o ex-fidelista, Paulo Gergolo Mendes. Entre nós, Logo eu, fidelista. Um dia foi. Me desculpe, o Adão Oliveira, ele pode ser gente fina, mas a política de aumento de preços é com ele. Conseguir um cartel em toda a região metropolitana. Baixar preço? Nunca, está dizendo o Eduardo aqui. É assim? Mas, como exato? Não, mas o governo, ele tem. Nós apenas repassamos o aumento que o governo pratica. Não tem nada de cartel? Não tem cartel. Não, e depois os custos do combustível sai da refinaria já praticamente tabelado. Então. Não, tabelado não é. Não, é livre. Mexe todo dia. Sim, mas é livre na distribuidora e na revenda. Então, cada revendedor ou a distribuidora pratica o seu preço. Para te ter uma ideia de quando houve essa modulação, em 4 de julho, que o Pedro Parente aplicou aí, nós. Subiu até dezembro, 31 de dezembro, 30%. Os revendedores não conseguiram repassar 60% não conseguiram. Nós temos com uma defasagem de 28 centavos por litro. Paulo Sérgio pergunta para o presidente da máfia dos postos, porque quando a gasolina baixa, eles não baixam. Carinhosamente. Quando aumenta, eles são ligeiros. Porque a gasolina aditivada no Paraguai é R$ 2,62. Como explicar isso, doutor Adão? Está dizendo o Luciano aqui. O que tem que explicar é que nós temos 51% de impostos. Se agora em julho nós vamos fazer, todos os anos nós fizemos um dia de venda de combustível sem imposto, dá metade do preço, dá 50%. Então, se o governo não aplicar os impostos, não faturar em cima da gasolina, que tem um giro rápido, o consumidor pode ter um combustível mais barato. Sim. O problema é o seguinte, essa política, o Pedro Parente entrou com a Petrobras numa situação tal que o que ele fizer lá é aceito e aplaudido, enfim. Então ele está administrando por esta credibilidade que veio de uma indicação em cima de todos os erros do passado. Então, tudo que ele faz parece que é maravilhoso, é lucro e tal. Tirar as plataformas daqui, ninguém fez nada, ninguém brigou. E graças a Deus que vai ser deputado federal, o doutor Pedro Westphal, e vai brigar. Verdade, porque tirar as plataformas daqui, ninguém disse nada. Foi embora para a China, fomos gerar emprego e renda na China, na Coreia. Não é por pouca coisa que o PP é forte. Quantos mandatos tem o Pedro? 4? Secretário? Secretário de Ciência e Tecnologia, presidente da Assembleia e secretário de Transportes agora.
só pode ser deputado. E líder do governo ia. Olha que história. O PP tem história. Não e ex-diretor do sindicato. Ex-diretor do que foi excluído, continuou apoiando a chapa. Não, chegou um momento que a gente resolveu não ter mais parlamentares na chapa, então aí não convidamos mais. Mas antes disso, honrosamente, associados, o sindicato tem que convocar os médicos a se associarem ao sindicato, que é o sindicato exemplar na América do Sul, o nosso sindicato médico do Estado do Rio Grande do Sul. Sabia disso? Não? Destaque na América do Sul, pela qualificação e pela prestação de serviço. Nós não precisamos do imposto sindical. Precisamos sim, já que cortaram, né? Já que cortaram, fazer o quê, vamos se associar. Mas vamos sobreviver assim, tranquilamente. Temos que regular o preço com a quantidade de álcool na gasolina. Aumentando o álcool, deveria diminuir o percentual na gasolina, no preço da gasolina. Por que isto não é regulamentado? O álcool não é vantajoso aqui no Rio Grande do Sul usar o álcool em vez da gasolina, porque nós não é um estado produtor, não tem usina e o transporte custa 17 centavos por litro para 20 ourinhos. Então se torna inviável usar o álcool no lugar da gasolina. O Lula veio aqui vender a ideia do etanol aqui, lembra? Exato. Saiu todo mundo aí. Como é que chama lá? Do Erasmo Batistella. Que foi vendido a 50% para a Petrobras Bio, lá para Miguel Rosseto. A BS Bio surgiu nessa promessa, né? No fim ficou na mão da Petrobras Bio. Senhor Adão, realmente não existe cartel. O senhor tem toda a razão. Agora pegaram o pé dele. Entre os postos, sim, existe. É um mega super cartel. É vergonhoso. O Beto de Novo Hamburgo. Está dando ibope. Sim, ele não tem conhecimento de causa, pode dizer o que vê. E isso, a gasolina, o aumento da gasolina, irrita o povo. Mas não é nós que temos, e nós, que nem dizia o Ulisses Guimarães, nós que estamos no fim da cadeia que pagamos o pato. O Ulisses Guimarães, os caras reprovavam um projeto lá, rejeitavam um projeto, e ele que pagava o pato. Olha aqui. Pergunta aos políticos da mesa qual a posição a respeito do judiciário interferir no legislativo. Eduardo Cloir. Mas o legislativo que pediu para intervenção. Qual nacional ou foram deputados? Não, eu acho que foi no caso da Assembleia. Foi o deputado. Aqui foram os deputados que pediram. Vergonhoso isso. Eu sou deputado estadual. Foi a oposição, não foi o deputado Pedro Ruas? Foi o deputado Pedro Ruas que pediu a intervenção do judiciário, não é isso? Uma discussão parlamentar para pedir para o judiciário socorrer. Papai, me socorre aqui. Agora vai ver se o judiciário pede socorro para o legislativo. É uma prática comum, inclusive, da oposição da esquerda. Na Câmara também isso Tem que votar. Tem que votar, ganhar ou perder. A derrota, as vitórias. Mas não querem votar porque sabem que vão perder. Então começa a arrumar subterfúgios. Demorar, atrapalhar, né, impedir. É lamentável o que está acontecendo. Uma página muito triste do Parlamento. Gaúcho, 3 dias para nada, para fazer um enrolation fantástico, e amanhã tem que até às 10 tem que definir, hein? Tem que cair o governo vai caçar eliminado, se Deus quiser. Tem que cair eliminado até às 10 para entrar na reunião de líderes às 11 horas. Se não caçar até às 10 não tem, então a votação é. Ontem que eu tive 3 desembargadores aqui no programa, até coloquei isso em função da Cristiane Brasil. O judiciário tem que absorver tudo isso aí que vai pelos outros poderes. Aí o judiciário não precisa aceitar, ele pode devolver, ele pode negar, devolve. Né? Mas, aí chega de noite, entra lá, não sei nem quem foi que entrou a oposição, não sei quem estava. Não, na Assembleia Legislativa foi a oposição, pelo que eu vi, Pedro Ruas estava. Pedro. Não sei pelo quem que eu entrou. sei, Pedro Ruas tinha que estar, com certeza. Com certeza não está. Com certeza. Senão não é Pedro Ruas, né? Não, agora é lastimável, porque é o estado do Rio Grande do Sul, né? Não é? O que eu fico assim, preocupado é que a justiça ela tem que existir e se tem que recorrer a ela quando não se concorda com alguma coisa. Mas se recorrer antes de votar, bom, foi derrotado, acho que não está legal, vai recorrer. Aí é outra coisa. Vai para o debate. Mas vai votar, vai debater, vai votar, vai fazer a sua argumentação. Agora, pedir para a justiça não deixar votar, por você fazer judicialmente uma reclamação. A gente defende democracia, mas democracia se decide no voto. Mas é isso a minoria que eu me surpreendo. E acho também que a justiça não tinha que se meter nisso aí.
Acho também. Eles que brigam, que fazem o discurso do respeito pela liberdade, pela democracia, foram os primeiros a impedir que isso acontecesse com essa medida. Então não dá para entender, né? É aquela máxima. Eles brigam pelas diferenças, mas não E qual é o respeito do pedido dele para a justiça? Inconstitucionalidade e falta de conhecimento de dados, que realmente estão todos expostos, inclusive na internet. Não tem nada, não tem O que é inconstitucional? Eles alegam que faltam informações para o parlamento poder decidir se vota favorável ou contra. Mas que decidiu o parlamento. Não, sim. Não é o judiciário. O que eles alegaram? A alegação foi essa. Não, isso que eu perguntei. Foi Não, eu perguntei porque conheço Para aí Pedro Ruas, votação, é uma pessoa absolutamente séria, correta, e se ele tomar uma providência dessa, certamente ele encontra alguma fundamentação. Fundamentação ideológica. Quem quiser. eu também concordo com o Pedro, é ideológico. Isso aí é óbvio que é ideológico. Em relação às qualidades ninguém está olhando para a sociedade. Ninguém está olhando para a sociedade. O grande problema, tanto na capital, Porto Alegre, como no estado do Rio Grande do Sul, é que existe uma briga muito grande de forças, sabe? A situação, a oposição. E quem é que está perdendo com isso? São os gaúchos, o estado do Rio Grande do Sul. Não é hora. É como eu sempre falo, segurança pública sobrepõe siglas partidárias, ideologia política, saúde também, educação também. Então está na hora dessas pessoas criarem juízo e trabalharem pelo Estado. Porque quem vai perder? São as futuras gerações. Isso é um absurdo o que está acontecendo. O CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidades de saúde nas praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Vinho, Dr. Pedro Westphalen, meu caro Milton, Leão Barcelos, vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as suas férias, passe na Vinhos do Mundo, viu, doutor Adão Oliveira? Lá você encontra os melhores vinhos e espumantes do mundo e aí poderá brindar todos os momentos com o vinho que você desejar. São mais de 1000 rótulos à sua disposição. Estão os nacionais e importados. Nacionais, claro, os gaúchos, né, que são os melhores. Vinhos do Mundo. A loja Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, Alípio César 203. A do Adão também, outro dia encontrei ele lá. Pô, do Adão comprar seus vinhos bala, né, Adão Oliveira? Ali na Getúlio Vargas, 11h35. Puta, o homem foi só de Angélica Zapata e Alma Viva. Barbaridade. Me prometeu me convidar, não me convidou. Tá? Mas eu lembro de uma analogia que o professor César Saldanha fazia nas aulas do doutorado para fazer um contraponto dessa coisa da judicialização, né, de tudo levar para o judiciário. Né? E ele falava, claro que é uma questão extrema da parte dos medicamentos, né, medicamentos caríssimos para atender a vida de pessoas que estavam para falecer e precisavam desses medicamentos para sobreviver. E ele dizia o seguinte, ele subia no banquinho, e isso era muito pitoresco do professor César Saldanha, né? E tocava o apagador, tocava o giz, volta para o executivo, mas não vem bater na porta do judiciário, para o judiciário vir dar um medicamento, pular a fila do pessoal que está lá esperando no SUS e receber um medicamento na frente dos outros. Então devolve o problema lá para o executivo e devolve para o orçamento ser devidamente adequado para as necessidades da população e não para todo mundo estar toda hora batendo a porta do judiciário. Então é a mesma coisa, se a gente for uma proporção completamente diferente, mas a gente não precisa pensar qualquer coisa, qualquer questão ideológica, está levando para o judiciário para discutir, para travar mas aí uma votação. É questão do poder, a questão especificamente, nós estamos falando em questão da sociedade, é outra coisa. O do poder, é o poder querendo resolver a sua situação com outro poder. Perfeito. Por exemplo, agora está todo mundo de olho aí nos funcionários públicos, que são mais aquinhoados, que recebem mais, né? E todo mundo preocupado, eu estaria, se fosse juiz, se fosse promotor, se fosse militar, com o tempo da minha aposentadoria. Agora, paralelamente, não vejo o governo que fala tanto dessa desigualdade social, e tem. Né? Veja que o Oxfam, que eu já tinha trazido aqui antes de divulgar, já disse que 5 brasileiros têm mais riquezas que 100 milhões de brasileiros. Os 5 brasileiros mais ricos têm riqueza superior aos 100 milhões de brasileiros.
Por que não se taxa as grandes fortunas? Por que isso é um tabu? Não pode mexer nisso. Aí eles vão mexer na aposentadoria de quem ganha salário mínimo. Aí mexe na aposentadoria. De quem ganha salário mínimo. Mas não mexe na aposentadoria de militar, que nisso eles não têm coragem. Não, mas não é. Não tem de coragem, militar não é o caso. Não é o caso. O militar ganha pouco. Militar ganha pouco. Militar ganha muito pouco. Tá, mas se a reforma da Previdência é boa, os militares vão estar lá. Eu também quero essa reforma boa, quero para mim também. Não é o militar, o militar é preocupado com o tempo de serviço, não é com o valor. Não é a questão financeira, não. O militar é muito pouco. Agora, taxa as grandes fortunas. Essas precisam ser taxadas, porque a grande empresa, ela tem subterfúgios. O senhor sabe disso, doutor Milton. Tem subterfúgios, monta 3, 4, 5, 10, 20 empresas, tem a melhor estrutura de advogados e contábil e fica fazendo o jogo. O jogo passa para lá, passa para cá, passa para lá, aí faz uma benemerência com incentivo fiscal, cria um negócio de cultura, e aí vai, né, fazendo as coisas. Eu sei que eu vou ser vaiado, mas um grande desserviço para o nosso país é o tal do Refis. O Refis é um desserviço. Nós estamos salvando várias empresas, mas elas acreditam nele. Tu acha que as pessoas não pagam porque não querem? Chega na hora de tu pagar o imposto e pagar o teu funcionário, tu paga o quê? O problema Não, só me responde. É a recorrência. Tu paga na hora, vai pagar os teus empregados, ou vai pagar o imposto, tu paga o quê? Com certeza o empregado. Com certeza. Óbvio. Sem sombra de dúvida. Mas a questão é da recorrência. O problema é que quem tem que pagar realmente não paga. Tem subterfúgios para não pagar. Essa que é a grande verdade. O problema é o seguinte, é que se diz assim, se a empresa é pública e vai mal, nós pagamos. Se a empresa é privada e vai mal, ela quebra e nós pagamos. E nós pagamos. Se o mau empresário quebra a empresa porque é incompetente, ele deixa dívida no Estado e sou eu que pago. Quem paga pela iniciativa privada, quando quebra, sou eu, é o cidadão. Não é diferente da empresa pública. Mas ninguém está discutindo, eu acho que você tem razão nisso. O que eu estou discutindo é o seguinte, ninguém paga imposto por querer. E se não pagar imposto por querer, tem que ir para cadeia. Perfeito. Deixa eu fazer uma intervençãozinha aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, em relação ao nosso deputado Pedro Russi, que é um grande homem, um sujeito sério, correto, não concordo com as ideias dele. Deixa isso muito claro aqui. Eu acho que as intenções dele estão de acordo com a ideologia dele. Tem todo jeito de fazer isso aí, mas em relação à pessoa, as intenções dele são o que foi falado aqui não paira a dúvida aqui. Foi ele que ninguém falou nada. E não estamos... Mas eu estou toda a minha posição. É porque eu elogiei a pessoa, aí ficou... Alguém poderia entender que os outros estavam criticando a pessoa que não é o caso. Atitude nós criticamos. Ele tem que entender que as questões do Poder Legislativo tem que ser resolvidas dentro do Poder Legislativo. Mas ele tem o segmento que ele representa. Se não tem capacidade de resolver democraticamente dentro do Poder Legislativo, larga, sai. Não, mas ele tem o segmento que ele representa, que pensa que nós temos que respeitar cada um como pensa. Qual é o segmento dele? Bom, as pessoas que o elegeram. Mas qual é o segmento? Bom, não sei qual é o segmento. Meu segmento é saúde. Meu segmento é saúde. Ele deve ter seguidores a ele, do pessoal que segue a dogma do pessoal. Certamente. O pessoal que segue ele. Que segue ele. O pessoal que segue ele. A Unicred é a instituição financeira. O Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred. Mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso querido Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina em todos os tempos e presidente da Sul Rio Grandense, além de presidente da Bienal do Mercosul. Pois é ele que vai falar agora. Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu tenho dito reiteradas vezes aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar na ciência, pois há milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Neste último Congresso Europeu de Oncologia, em Copenhague, foram apresentados os resultados de um estudo muito interessante para pacientes com câncer de ovário.
Na pesquisa com mais de 500 mulheres com esse tumor e que haviam falhado ao tratamento, essas mulheres receberam uma nova medicação que é uma proteína que inibe uma etapa crítica no crescimento desses tumores. O medicamento se chama Niraparib e as pacientes que receberam essa medicação tiveram um tempo de controle de doença muito maior e com efeitos colaterais muito bem tolerados. Esse é apenas um exemplo das grandes novidades que estamos vivendo no tratamento do câncer. Mantenha o otimismo. A pesquisa do câncer está no rumo certo. Olha, os empresários do ramo de combustíveis têm representação suficiente no Congresso para pleitear diminuição dos impostos e não o fazem. O Dalto Quadros. Isso aí eles têm que cobrar do presidente e eu quero deixar claro aqui que a Petrobras era a segunda maior do mundo no ramo de petróleo e hoje está falida. E não foi os revendedores que faliram. Então, eles têm que mudar o presidente, botar um presidente que conserve, principalmente as estatais que estão ligadas diretamente no fim da cadeia junto com o consumidor. Paulo Sérgio, me desculpe, o presidente dos postos, porque ele não tem que explicar, isto é roubo explícito, Vanderlei de Cachoeirinha. Ô, Vanderlei, olha aqui, a rentabilidade dos postos é a mesma que era 10 anos atrás, o spread igual a banco, aumenta o combustível, quem está ganhando é a Petrobras. Esse aumento vai para a Petrobras, não vai para os postos. Paga X, cobra Y e ganha o Y menos X. A vida inteira é assim. Então não tem nada. O roubo está quando se... E isso parece que terminou, né? Quando se batiza o combustível, né? Isso não tem mais. Isso aí... Quando tem, prende o cara. Não, sempre esses que falam são os recalcados que não têm conhecimento de causa. Porque ele nem sabe o que ele está falando. O combustível aqui no Rio Grande do Sul é que tem o menor índice de adulteração ou sonegação de impostos. Interessante, isso desapareceu mesmo, né? Antigamente 0,2%. 0,2%. E eu, na qualidade de dirigente sindical, eu sempre digo que eu sou dirigente sindical dos revendedores honestos. Aqueles que são desonestos, eu quero fora da categoria e na cadeia. E isso tem um percentual mínimo de todo o país, o que tem o menor índice de adulteração. Por que surgiram tantos distribuidores nos últimos anos? Antigamente tinha a Esso, Shell, a Petrobras, Texaco, Atlantic. Por que surgiu tanto? Agora, do dia para a noite surgiu um distribuidor. Surge outro. É porque eles... O cara vai lá, compra um caminhão e vira distribuidor. Vira distribuidora. Porque não tem nada que proíbe. E eles entendem que quantos mais distribuidoras tem, mais a concorrência mas aumenta os custos. Eles têm que aumentar a margem deles, porque senão... Por exemplo, um posto de gasolina que vende 200 mililitros, se colocar um posto perto daquele que dividiu o consumo, vai aumentar o custo de operação daquele posto. Os dois vão ter que subir. Mas vem cá, o distribuidor não pode ter posto. Não. Como é que tem tanto dono de posto que vira distribuidor? Não, mas não é proibido. O artigo 200, e foi nós que colocamos na Constituição de 88. Não, mas isso aí eu cuido dos troços, não tem, porque é o artigo 238 da Constituição que divide, identifica bem não tem laranja? Não. O que é distribuição é aquele que vende por atacado e a revenda que vende no varejo, nas bombas. Então é bem identificado. Então não tem porquê. Antigamente chamavam de retalhista, né? O retalhista, aí sim, o revendedor pode ter um TRR, que chama, o retalhista, que ele carrega no posto dele para levar para os granjeiros, principalmente os granjeiros, porque os granjeiros não podem vir com o maquinário dele para abastecer no posto. Ele não é um distribuidor. Não é um distribuidor, é um retalhista. Retalhista. Eu sempre tem que ter autorização especial para transportar. Tem que ter da NP. Tem que ser um TRR, como se chama. E o gás está funcionando?
Pois o gás, ele tem um sindicato separado, mas o gás subiu muito, além do que... Não, eu estou dizendo o gás para o automóvel. Não, tá bom, é barato. É barato? O gás compensa. E tem posto suficiente de abastecimento? Não tem. Não tem. Não tem por causa que a tubulação vem... Aí entra no Uruguai e na Argentina está roubado. E depois, por exemplo, na Passo Fundo não tem... Não tem gás. Então, tu enche o tanque, tu coloca o cilindro, enche o cilindro aqui, chega, dá mal e porcamente para chegar lá em Passo Fundo e termina. E depois tem que voltar na gasolina. Ou até onde encontrar. Então, essa é a dificuldade, mas sai bem barato. E os carros elétricos vão ter abastecimento nos postos? Vão, porque aquilo ali é fácil, aquilo é uma tomada. Sim. Mas não sei quando vai vir. Pois é. Aí não há interesse. Não há interesses, como diria o Brizola. Como eu diria. Parabéns, bancada, mas parabéns para a nossa grande vereadora. Adoro ela. Ai, que amor. Regiane Mota, aqui de Porto Alegre. Um beijo para Regiane Mota. Obrigada. Paulo, cabe ressaltar que a administração do Divina Providência é profissional, gestão técnica. O senhor Glauco Chagas, que era administrador lá e agora na Unimed, fez um ótimo trabalho. Um abraço a todos. Alexandre Santos, centro de Porto Alegre. Aí, ó, os reconhecimentos. Isso aí tem que mostrar, né? Sim, exatamente. Paulo Sérgio, o gás de 13 quilos sai da Petrobras a R$ 23,00. Dados fornecidos pelo presidente da Petrobras. Agora, por que está a R$ 75,00 nos postos? Não. O gás, os postos têm revenda de gás, mas tem um sindicato... A parte, não tem nada a ver com o seu. Não tem nada a ver conosco. Com o Supel. Eu preciso dar uma informação. Não me mete nisso. Claro, me mete nisso. Fora dessa. Já tenho muita encrenca sozinho. Olha, eu preciso dar um esclarecimento para o telespectador. Advogado, hein? Casualmente é meu marido. Olha, sobre o que nós estávamos falando... Ele é acostumado a receber esclarecimentos. O que nós estávamos falando sobre a votação, a Assembleia, enfim, que a oposição entrou... na Justiça, enfim, aqui, ó, não foi isso, a Justiça está certa. Não juntaram o contrato. Para votar, os deputados tinham que conhecer os termos do contrato. Tá? Não foi. Este é o caso. A liminar no mandado de segurança foi deferido, intimando-se o presidente para informar sobre o contrato. Os deputados não podem votar sem o conhecimento do contrato. Não, pode... Não, que ele é advogado, ele está me informando. Mas quem é que escreveu isso aí? Não, o meu marido que escreveu. Não, mas ele está desinformado. As informações estão lá no parlamento, sim. Estão à disposição, inclusive. Estão lá, sim. Vamos ver, ele vai responder agora, daqui a pouco. A autorização é para começar a conversar a negociação. Os termos da negociação que ele estabeleceu foi o governo federal que estão lá à disposição. E o governo mandou para a Assembleia, sim, com todos os esclarecimentos possíveis. É isso aí. Então, todos os esclarecimentos estão lá. Estão lá. Aí, qual é o sentido, então, de entrar? Bom, aí tem que perguntar para o Pedro Ruas, para as pessoas que entraram, já disseram que não tem, para eles, os esclarecimentos necessários para eles terem a tranquilidade de votar. Essa é a alegação deles. Eu estou contrapondo a esse pensamento, é isso. A imprensa alega que os militares eram censurados. Mas na democracia falsa que vivemos, os protestos a favor da intervenção militar nunca tiveram cobertura da imprensa. Marcelo Portes de Canoas. A imprensa sempre paga por tudo. É impressionante. Eu sou como é ruim essa imprensa. Sempre é culpada. É impressionante. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é do Milor Fernandes, que dizia o seguinte: o jornalista é o sujeito que separa o joio do trigo e publica o joio. Olha, aqui Pedro diz que o contrato não está na apresentação aos deputados. Pelo que ele sabe. Mas não tem contrato. Mas que contrato? Não tem nenhum contrato. Ele vai discutir com o governo federal se vai assinar ou não o contrato. Claro, para isso precisa autorização para discutir se vai assinar ou não vai assinar. É isso. Como a roubalheira foi exagerada, o aumento dos combustíveis quase diariamente parece ser visão geral para recuperar a Petrobras. Sempre os pobres mortais, o povo, pagam essa conta. E o que dizem os amigos sobre a tal de gasolina formulada, inferior em qualidade à comum? Jorge Lisboa, Goelzer, lá de Erechim. Não, o Adão não precisa de defesa. Mas para um pouquinho. Os postos não são culpados disso aí. Não, aqui não, ele está dizendo correto. Aqui. Não, eles estão tentando recuperar a Petrobras, está pagando a conta ao povo. Não tem como. Tu imagina trabalhar com um comércio em que as coisas mudam diariamente. Não tem como.
num país que não tem indexação nenhuma em nenhum segmento, tem na gasolina. Sim. Pô, é complicado. Que existe o dono de posto que é fraudulento, existe esse que vai ser descartado. Grande deputado Pedro, admiro muito o senhor, estou sempre junto, hoje e sempre. Preta de Alvorada. Muito obrigado, muito obrigado. Cadê o contraponto? Cadê o debate? Assim fica fácil. Carlos de Porto Alegre. Muda o nome do programa. Ele quer o programa Unidade. É que não aparece, a gente convida a esquerda, que eles não vêm, Milton. O Adão Oliveira que marca não aparece. O Adão Oliveira não, o Adão Vilaverde. Ele não aparece. Aparece aqui o coitado, leva pau aqui, eu fico até com pena do Adelicial, mas ele vem. Ele está aqui presente. O doutor Argolo, que eu acho que vai defender eles, não defende. Então fica assim. Né? De vez em quando, depende do dia. Um dia ele acha que eu sou de direita, um dia acha que eu sou de esquerda. E aí enche o saco o programa inteiro. Mas o Argolo tinha um apelido ali na Assembleia, que quando as coisas se diziam do PT, ele era que nem aquele. Como é que chama aquele. Boa noite. Boa noite. Mas fazia assim. E pau no PT. Chegou isso, boa noite. O Adelício é algo que dizia. Era o programa Guerreiros da Notícia. Sim, muito meu pai participou desse programa. Eu participava no mesmo dia do Adelício. E o PT estava na prefeitura incomodando os médicos. Então, quer dizer, houve uma nevasca no Arizona. É uma situação terrível lá. Lembra até a nossa situação da saúde em Porto Alegre. Tem um avião da La França assim. Mas é o caso do doutor Argolo. O doutor Argolo é o boa noite. É o que diz pau no prefeito. Vai. Pau no governador. Quem está contra os médicos. Agora ele parou com o Canoas. Canoas ele não tem falado mais. Os caras mandaram um pedido aí. Ele silenciou. Canoas, a empresa que cuidava do controle de infecção, depois de ficar 4 meses sem receber, resolveu rescindir o contrato, o que é uma temeridade. Tá? Um hospital ficar sem controle. Imagina o desenvolvimento de bactérias multiresistentes, chamavam antigamente de superbactérias e tal, mas a GAMP já voltou atrás e parece que pagou. O senhor tem paz agora com a GAMP? Como? O senhor está em paz com eles agora? Mas... a GAMP eu só queria que pagasse as contas e cumprisse com a obrigação. Ontem agora estão pagando? Não queria mais nada do que isso. Estão pagando agora? Agora o Ministério Público está investigando eles, talvez. Vamos ver o Milton. Milton está quieto. Por que está tão quieto, Milton? Também nós estamos falando demais. Quer se comprometer? É que entre tantos políticos com tanta... a experiência, né? A gente fica como o doutor Argolo. Com o doutor Argolo, né? E a Mônica, o doutor Pedro. Então, com a tua... E o doutor Adão Oliveira que só tomou chumbo até agora, né? Eu só lembro do que o pai falava, né? Uma expressão em latim que ele sempre repetia, né? Que é civis pacem para bellum, né? Essa aí a gente tem que levar consigo e aprender para tudo na vida, né? Seja no ambiente político, seja no ambiente empresarial. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? É verdade. É o que faz o Adão Oliveira, se prepara para a guerra, todos os dias. É engraçado os parlamentares presentes clamarem por voto democrático. Onde é que viram isso no Brasil? Todos os parlamentos deste país-eco votam sob chantagem e compra de votos. Vide a nomeação da tal Cristiane Brasil. Que vergonha! Reconheçam, não há democracia nessas negociatas. Carlos Chagas. Perfeito, Carlos. Não, parabéns. ele não jamais pode generalizar. A Câmara Municipal. Mas a grande maioria, sim. Eu quero dizer que não existe isso, não tem. Não a aceito. grande maioria, sim. Não, senhor. Generalizar, para mim, é atestado de burrice. É que nem dizer que todo mundo é corrupto. Na política, não existe isso. Vamos lá, vou começar aqui a puxar. Nós não tivemos escândalo do leite? Não tivemos o do queijo, não tivemos aí do advogado lá em Passo Fundo. Então, não existe corrupção, só coisas erradas, só na política, tu entendeu? Não, mas eu estou puxando agora para esse lado. Não dá para dizer que todo produtor... Não dá para dizer que todo produtor... Mas ele não está dizendo que todo... Eu estou citando como hoje, exemplo no Parlamento brasileiro, as decisões todas são tomadas do Parlamento brasileiro. São tomadas... Então está todo mundo mentindo. Temos gente de direita lá. Tem gente honesta. A grande maioria está cedendo à compra de votos, a emendas parlamentares e tudo isso. A grande maioria não são todos. Mas ninguém está dizendo que é todos. Não, ele está dizendo aí... Vou voltar aqui. A preocupação que eu tenho com essas afirmações que são verdadeiras, entende? É o afastamento das pessoas do meio da política. Porque tu passa por uma exposição
e expõe a tua família. Verdade, eu sou deputado estadual há 4 mandatos, tenho filhos, tenho mulher, e estou globalizado isso aí. Porque eu tenho 3 filhos, dos 3, nenhum faz política. Daqui da bancada, de da Mônica política, nenhum de vocês faz, nem vai fazer, e nem os filhos querem fazer, ou querem. Eu fazia uma palestra na Federação, no começo do mandato, e me fizeram uma pergunta, por que eu tinha deixado a medicina, de cuidar do hospital nosso lá em Cruz Alta, para fazer política. Eu digo, eu vou responder fazendo uma pergunta, e acho que não vou errar. Tinha 190 pessoas na Federação, acho que você estava lá, Mônica. E perguntei, quero que levante a mão aqui as pessoas que são candidatas a vereadora, a prefeito, a governador, a presidente da República, ou os seus filhos. E vou responder que não levanta a mão 10. Levantaram a mão 6 pessoas. Porque é uma exposição. É ser chamado de ladrão, de corrupto, de sem vergonha. Mas não generalizou. Não, mas generalizou. Não, Claro mas que generalizou. A sonegação é a defesa da empresa. Empresa nenhuma consegue trabalhar para pagar tanto imposto no Rio Grande do Sul. Exemplo, trabalho numa empresa que paga 18% de ICMS e no Espírito Santo o ICMS desse mesmo produto é 8%. Jorge do Carmo de Tapes. O Brasil não é uma vergonha. Deixa eu só na linha do que o Pedro falou. O que as pessoas têm que entender, tá, é que a palavra que mais se ouviu no Brasil nos últimos tempos foi corrupção. Tá? Isso, é claro, afasta o eleitor, ele fica desencantado, mas é necessário lembrar que não tem como generalizar, por isso que eu citei como exemplo, em todas as áreas tem corrupção. O político, existem pessoas sérias, de bem, que acreditam que podem fazer diferença, que podem trabalhar pelo seu país, pelo Estado. Não são poucas, pela sua cidade. Olha, eu tenho a grata satisfação de ter convivido com muitas pessoas sérias que inspiraram em mim a vontade de ser política. O problema, entendeu? então eu vou lhe dizer o seguinte, corrupção no país é grande, os políticos, grande parte envolvido em corrupção, grande parte envolvido em corrupção. Empresários, grande parte envolvidos em corrupção. O senhor não me deixa eu falar? Não, estou em seu favor, estou acrescentando, concordando contigo. Sempre me interrompe. Mas é a única chance que eu tenho de falar é se interromper, senão eu não vou falar nunca. E a pior coisa que acontece, e sempre foi assim, é a junção dos corruptos da iniciativa privada com os corruptos do serviço público, seja ele através dos eleitos, através do voto, ou seja, funcionário de carreira. Isso não aconteceu na Rússia, no comunismo não aconteceu no comunismo isso aí. Não aconteceu. Eu estou falando geral, eu não estou falando de comunismo. Mas eu estou falando em qualquer geral, eu estou falando em regimes gerais. Bom, mas eu vou dizer uma coisa, pior que isso é a incompetência do político de gestão pública. O pior sistema aquele que faz obras desnecessárias, não termina obras, e, aliás, obras desnecessárias para o proselitismo político. Vejo UPAs aí que o governo federal tem 11 UPAs prontas que eles não conseguem. Isso é muito grave, porque tirar o dinheiro de áreas... Mas cumpriu a sua finalidade, porque a empreiteira já ganhou. A empreiteira ganhou. A população não ganhou nada. Mas a empreiteira em Novo Hamburgo os impostos são diferentes? Mário Vodek perguntando sobre o preço do combustível. Paulo Sérgio, o preço da gasolina em Porto Alegre, 4,399. Novo Hamburgo, 4,159. Erechim, 4,599. Curitibanos, 3,899. Itajaí, 3,999. É muita diferença de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Depende do ICMS. O ICMS aqui é 30%. O quê? 30% do ICMS, só o ICMS. Lá em São Paulo é 12%. Então, por isso que eu digo Santa Catarina? Santa Catarina por isso que é bom o senhor é 26%. Não, por isso que eu digo que pessoas que falam aí que não têm conhecimento de causa. Mas aí vem Vanderlei de Caxirinhas. Na lua. Mas presidente Adão, com esse preço, não precisa adulterar nem sonegar. Mas está aí, onde é que vai o bolo do dinheiro? São Paulo é 12%, como é que pode ser 12% do ICM e aqui é 30%? De volta para a gasolina. Estão revoltados. Isso aqui do Adão está dando esse golpe todo, é a revolta que as pessoas estão com tudo. É do preço do combustível, a segurança, a educação, a decepção a política é grande. A decepção com a política é grande, não há dúvida nenhuma. Nós vamos ter muita votação em branco, isso é muito ruim. E Pedro... Dos piores sistemas que existem no mundo, a democracia é menos ruim.
Ainda menos vou ruim. dizer mais, quem votar em branco ou não comparecer, vai eleger os corruptos. Claro, o que não quer, exatamente. Quem quer mudar tem que ir lá e votar. Se não for, ele está elegendo corrupto. Porque o que vai ser comprado vai votar. E tem mais, ainda fazem correr uma história de que se 50% da população não votar, vai ter que ter outra eleição. É tudo mentira. Nada se disso, tu não for votar, outro vai eleger um corrupto. E ele é mesmo. Vamos ao ponto final. Deixa eu só receber o elogio do jornalista aqui, do Leonardo, comentando pelo trabalho. Pedro Westphal é isento. E já mandar um abraço para o Pedro Ernesto, que está de aniversário. Nosso amigo Pedro Ernesto. Está aqui, já está anotado. Está de aniversário, aqui. Um abraço para o Pedro Ernesto, nosso companheiro. Eu ia cantar para ele ver o que é bom para tosse. Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Milton Leão Barcelos, seu ponto final. Bom, meu ponto final, então, seria duas homenagens. Uma para minha esposa, que está lá me assistindo, Camila Bono Leão Barcelos, a minha filha, meu filho que está por vir aí, março, 20 de março é a data limite para o nascimento. E uma homenagem para o pai, né? Repetindo a frase aí do Civis Pacem para Bellum, que era algo que ele sempre repetia, sempre reiterava, no bom sentido do Civis Pacem para Bellum, né? Ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra, para evitar, justamente para evitar a guerra. Então esse seria para todos nós aí, porto-alegrenses, rio-grandenses e brasileiros, que a gente tenha essa noção na vida empresarial, na vida política, né? Que a gente tenha esse tipo de pensamento. Olha, não para de chegar WhatsApps e e-mails aqui. Parabéns aos senhores. Doutor Paulo de Argol Mendes. O senhor está sempre preparado para a guerra. Eu estou sempre querendo a paz. Então? Primeiro deixa eu dizer. Então? Isso? Não, então tá certo. Então prepara para a guerra. Tá. Primeira coisa, quero dizer que nós estamos recebendo em Porto Alegre o doutor Quirino Cordeiro, que é o coordenador de saúde mental do governo federal. Este médico, o doutor Quirino, está revolucionando a saúde mental no país, desideologizando, tirando toda a ideologia que permeava e prejudicava severamente e fazia com que houvesse discriminação com relação ao doente mental, proibindo, inclusive, se abrir hospital especializado em doença mental. Tu pode ter, se tu tiver um infarto, pode baixar no Clínicas ou no Instituto de Cardiologia. Pode ter um hospital especializado. Tu pode abrir um hospital especializado em doença renal, mas em doença mental não pode, porque esta gente tem este viés ideológico de discriminar a doença mental. Então, parabéns ao doutor Quirino Cordeiro, que está conseguindo enfrentar isso. Queria falar um minuto sobre a chamada... Um minuto todo, ponto final. Não, tá bom, vamos abrir a sessão para você. Tá certo. Não, eu vou falar ligeirinho na MP, na medida provisória do trilhão. Isso é só o seguinte. No dia 13 de fevereiro de 2017, a medida provisória 759/2017 estabelece o seguinte: para as grandes petroleiras multinacionais, ficam perdoadas de pagar 54 bilhões que devem de imposto e ficam liberadas de imposto até 2040, o que significa que terão um ganho de R$1 trilhão com esta medida provisória. É um presentinho, 1 trilhão. Com isto, se manteria todo o atendimento, todo o Ministério da Saúde durante 7 anos e 7 meses. Isto foi tirado da saúde e foi doado às multinacionais do petróleo. Se interessa. Aí as pessoas que façam o julgamento que acharem. É isso, né, doutor Moni? Como é que vai defender o indefensável? Não tem como. Seu ponto final. Olha, eu quero dizer para os telespectadores que nós tivemos alguns momentos como o da surpresa com a política nacional, o da tristeza e agora da esperança. Porque eu acredito... Depois disso aí? Eu acredito que este ano, o ano das eleições, é o momento da depuração dos maus políticos. E isto está nas mãos dos cidadãos brasileiros. Então, acompanhe, pesquise a vida das pessoas para votar, para escolher, mas não deixe de votar. É muito importante
que a pessoa faça essa escolha. Isso é um compromisso com o Brasil. Nós precisamos resgatar um Brasil, um país decente. Era isso. Pergunto ao doutor Adão Oliveira, como o consumidor deve proceder para prevenir contra a gasolina adulterada? É necessário nota fiscal com algum dado específico do veículo? Eles estão rindo, porque só perguntam para ti. É um inferno isso aqui. Como quilometragem, como é que previne? O Fabiano está perguntando aqui. Sim. Não, ele deve reclamar, e tem os órgãos, tem a ANP, tem o PROCON. Se ele constatar que ele abasteceu num posto de gasolina e a gasolina está adulterada, pode reclamar lá, que a fiscalização vai lá e vai punir esse posto. Tem casos. Mas como aí, é que a pessoa vai se prevenir? Do quê? Não, se ele notar que... Vai ter que andar com... Como é que chamam Densímetro, acho que é aquilo. Densímetro? Não, mas ele vai constatar se a gasolina é adulterada, o carro vai ficar puxando menos, vai consumir mais, como vai ficar falhando. Tudo, pegava. Isso aí, como é que ele sabe que é adulterado? Porque ele sentiu no desempenho do carro e tem aonde reclamar. Que essas reclamações então, seu ponto aqui final. não existe. E está chovendo mais coisa para o senhor aqui. Então. Não, certo. Não, eu quero dizer, todos esses chorões aí, os reclamando, aí vai reclamar para o governo. Pedro Parente. Não, o Pedro Parente até não. Ele está fazendo o que tinha que fazer. Vai reclamar para o governo para baixar os impostos, que há 120 dias atrás ainda ele subiu o PIS/COFINS, que deu um aumento no combustível de 41 centavos por litro. Ele vai reclamar para o governo que se o governo baixar, todos os impostos nós vendemos pela metade do preço. Olha o que fez agora o presidente paraguaio. 10%, o imposto público 10%. Quer importar o Mercedes? Importa o Mercedes 10%. Exato. Quer comprar um carro lá, tudo é 10%. O imposto de renda das pessoas é 10%. Todo mundo está indo para lá, as empresas estão indo para lá. Nós sempre brigamos por isso. Eles inventam tudo quanto é imposto no combustível, porque tem um giro alto e rápido para fazer dinheiro. Fazer caixa. Na bebida é a mesma coisa. A cerveja, coitada, tudo na cerveja, no vinho, é uma loucura. Pedro Westphalen, pergunte ao doutor Pedro Westphalen, estava vindo para mim perguntar, qual seria o sentido, então, do juiz deferir a liminar Cristiano Fidelis de Osório? Não vou discutir a decisão do juiz. O juiz tem a sua decisão. Eu questionamos aqui o fato da Assembleia ter pedido. Não vou entrar nessa discussão, não tenho conhecimento e nem a cabeça do juiz para responder isso aí. Ele que teria que responder. Mas eu quero, no ponto final, fazer três colocações importantes. Primeiro, o convite para o nosso evento, para o Cezinho Xangri-Lá, dia 16, Caminhos pelo Rio Grande, com participação do ministro Padilha, do Marom. O governador estará presente na abertura lá, onde vamos, no 4º Fórum Estadual, debater problemas de infraestrutura e logística nacional e estadual. É um grande fórum, promovido pela Rede Pampa, pela Secretaria de Transportes e pela IGR. Os 3 primeiros nos trouxeram muitos subsídios para que pudéssemos avançar em vários sistemas modais de transportes, e esse certamente vai coroar, com esse 4º evento, a população do Rio Grande do Sul. Segundo, fazer uma alusão aqui importantíssima do grande evento de hoje de manhã, do lançamento da Expo Direto, que já vem com sucesso garantido, foi lançado hoje lá no Plaza, com mais de 70 países vindo para o Brasil na exposição, buscar tecnologia, buscar equipamentos de modernidade, buscar a precisão na agricultura. A Expo Direto extrapolou os limites do Metoque, do Estado do Brasil, e hoje é uma exposição de importância mundial. Nós temos que celebrar e nos orgulhar por sermos gaúchos e termos aqui essa nossa expoente. E também dizer lá para a região de Santiago, e de São Luís de Gonzaga e de Mossoró, que começamos finalmente a 377 entre Santa Tecla e Santiago, entre Santiago e São Chico, e a 168 estamos fazendo tapa-buracos essa semana antes do Carnaval, entre Mossoró e Santiago, e depois veio o reperfilamento dessas cidades que eram um câncer para nós aqui, que hoje estão em andamento. A vereadora Mônica Del pensou que estava livre. Por que os vereadores ganham mais que os professores? E para que servem? Por que aumentam o próprio salário? Ninguém aumenta. O Geraldo, aí ele vai para cima dele aqui. Gasolina da Petrobras do Paraguai é um pouco mais de R$2 e importam do Brasil, para quem não sabe. Ele está explicando.
Só que ele defendeu o Pedro Parente. Está explicando que é impostos, né, e a indexação lá que criou o Pedro Parente. Mas por que ganha mais que o professor? Olha, eu não sei quanto ganha um professor, mas não acho que um vereador ganhe muito. E outra coisa, não, ninguém aumentou o seu salário, não. Isso aí é um engano grande que esse cidadão, não sei qual é o nome dele. Aqui eu vou pro Geraldo. Geraldo. Eu acho que mais que o custo do vereador, do deputado, do que ele ganha, é o custo dele. Esse que é grande. Do parlamento do vereador, mas do parlamento gaúcho é grande, eu vou do dizer parlamento que, da sala olha, é grande. como exemplo, eu sou jornalista, né? Poderia muito bem estar trabalhando como jornalista. Abri mão da minha profissão como comunicadora, como jornalista, e me dedico inteiramente à política da cidade, da capital, enfim. E acho que trabalho muito e de forma correta, então não vejo que ganhe mais ou menos. Parabéns a todos da bancada. O doutor Argolo deveria se empenhar para que os funcionários da Beneficência recebam seus salários há 8 meses sem receber. Se ele tem alguma novidade, minha filha é enfermeira lá, e lá está há 8 anos. Muito triste isso. Obrigado, doutor Argolo. Sandra do Partenon. Estamos lutando com unhas e dentes para conseguir colocar isso em dia. Isto é o que chama caráter alimentício. Quer dizer, é uma verba que a pessoa precisa para comer e que não estão aniversário hoje, já foi dito aqui, o Pedro Ernesto Denardan, de aniversário. E a Aurinha, posso mandar um abraço para a Aurinha de aniversário? Para ela pode. Não, o casal está de aniversário. Não, ela está de parabéns. Não, a minha amiga ela Aurinha. Ela está fazendo aniversário de casamento e o hoje. Paulo Sérgio estão de aniversário de casamento. Não, ela está de aniversário. O Paulo Sérgio também? Não, ela. A Aurinha? A Aurinha está fazendo aniversário de casamento. Acho que é tu, hein? Ela não casou sozinha. Aniversariando hoje, desembargador Alexandre Correia da Cruz, deputado estadual Adão Vilaverde. Grande, Adão. O Jaime Antônio Cimente. Cimente até vi ontem a filha do Cimente, o irmão dele, que está na Globo lá nos Estados Unidos. Um belo desempenho da Carne Cimente. Maria Isabela Kiriginic, Urbano Schmidt, também de aniversário hoje, a Suzana Velhinho Engler, o Luiz Carlos Paraguaçu, Colorado, Exídio Pinheiro de aniversário, muita gente boa aqui, o Rui Opperman de aniversário, não é o Paulo Opperman, deve ser irmão, né? Não, o Rui Opperman é o dentista e atual reitor. Não é irmão do Paulo Opperman. Não é irmão do Paulo Opperman, é uma grande figura, um sujeito muito correto. Admiro muito ele. Então, parabéns a ele por tudo isso. Por estar de aniversário. Ele está fazendo um excelente trabalho lá. Muito obrigado. Vem aí. Tem tempo para contar uma história não de tem, não. Já estão nos avisando ali, embora eu tenha de novo subido com atraso, né? Mas eu recupero só um pouquinho e depois regulo o tempo. Eu sou o termômetro aqui. Obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Obrigado, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.